Oi, povo, tudo bem com vocês? Hoje aqui em mais uma aula do nosso canal Trick Drawing Eletrônica, nós vamos falar sobre a nossa segunda aula de Arduino, onde o objetivo será entender como funciona as variáveis de entrada, tá? Como será a ligação física e principalmente a parte da programação. Então, se você gostou do assunto dessa aula de hoje, aproveita aqui rapidinho, já se inscreve no canal e ativa as notificações para receber aviso de todas as aulas que acontecem toda segunda e quinta-feira. Eu sou o Patrick Silva e seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal, a nossa segunda aula do nosso curso de Arduino. Bom, povo, como nós começamos na aula passada, ou nós estamos utilizando aqui o Tinkercad, e na aula passada nós falamos sobre o acionamento do LED, né, como funciona a questão de configuração e tudo mais. Hoje nós temos aqui agora a montagem, né, do nosso circuito através de um botão. E é interessante esse tipo de ligação aqui, porque ele trabalha com um item que é o tal do pull down. Em eletrônica nós temos o item chamado pull up e pull down. Eu não vou entrar em detalhes, até mesmo porque isso é um conceito de eletrônica. Se você quiser uma aula sobre isso, deixa os comentários aqui embaixo, tá? Para para esse curso de Arduino não ficar muito extenso. Tá? Com elementos aí que são importantes, porém é interessante que tenha uma aula detalhando melhor sobre eles. Para comentar, né, um pouquinho sobre isso para você entender como funciona primeiro essa questão de pull-up e pull-down, principalmente o pull-down, eu já tenho montado aqui um outro circuito, tá? Só para você ter uma ideia é o seguinte, primeiro, esse botão que está aqui, ele é um botão onde, se eu colocar o positivo aqui, essa parte de baixo também está com positivo, ou seja, os dois terminais eles estão interligados internamente, tanto de cima, o terminal 2B, quanto o terminal 2A. Entretanto, esse par de terminais não se conecta com o segundo, tá? Um B e um A. Ou seja, quando eu pressiono esse botão, ele liga, ele faz a conexão interna desses dois terminais, que é como internamente é uma coisa só, com esses dois aqui do outro lado, ok? Então ele vai ligar o terminal 2, né, 2A e 2B, com o terminal 1A e 1B. E olha essa ligação aqui. Nós temos o positivo sendo seccionado por esse botão, tá? Então ele vai alimentar tanto esse resistor quanto esse resistor do LED, ok? Mas olha agora a parte negativa. O negativo está vindo aqui e está vindo aqui para o LED para fechar o circuito. Qual que é a ideia, tá? Se a gente parar para observar o negativo, tá? Ele está vindo aqui, tem esse resistor, mas se o botão está fechado, vou até colocar aqui a simulação, quando o botão está despressionado, perdão, o negativo é como se ele estivesse chegando aqui e vindo para o LED. Ou seja, se nós conseguíssemos analisar esse terminal aqui, esse fio que eu estou indicando no cursor do mouse, nós teríamos o potencial elétrico negativo. Tá? Porque no Arduino nós precisamos garantir que no terminal chegue potencial elétrico positivo ou potencial elétrico negativo. Eu não posso deixar ele sem nenhum potencial elétrico. Eu preciso garantir que chegue ou positivo ou negativo. Tá? Então, quando você tem essa montagem, essa característica, o que acontece? Você está garantindo, através de um resistor aqui, que o negativo está chegando aqui nesse terminal. Então, não tem diferença de potencial, por isso que o LED não vai ligar. Entretanto, se nós pressionarmos, o que vai acontecer? O positivo vem, chegou aqui nesse ponto, ele tem uma parcela da corrente que vai querer passar aqui por esse resistor. Entretanto, a outra ó, vai passar direto aqui, vai ligar o LED e assim por diante. Bom? Então, por que é pull down? Porque o negativo, normalmente, ele é identificado como a parte de baixo, né? Então, você está puxando, está forçando ter negativo na saída, negativo aqui nesse terminal. Por isso que é pull down. Se nós fizéssemos algo invertido, onde eu fico garantindo que fique positivo, então seria um circuito pull up, tá? Mas depois, como eu disse, se quiser uma aula detalhada sobre esse assunto, deixa aqui embaixo nos comentários que eu faço só uma aula sobre pull up e pull down para vocês. Vamos voltar aqui então para o nosso circuito. Então, o que nós temos aqui? Nós temos no terminal 2A, ou, perdão, no terminal 1B o positivo e nós temos aqui o negativo. Então, olha só, o negativo ele está vindo e está vindo direto para cá. Quando eu pressionar o botão, lembra da ligação dele? O positivo vai chegar a ser conectado com esse outro lado. Então, a corrente elétrica ela vai pegar e vai vir para cá. O potencial positivo vai chegar aqui. Então, eu fico garantindo que vai existir o positivo ou negativo nesse pino 10. E qual que é a nossa lógica de funcionamento? Bom, aqui não tem nenhum programa, nós vamos elaborar do zero, mas basicamente nós vamos colocar aqui a seguinte programação. Se eu pressionar um botão,
o LED liga. Se eu despressionar, ele desliga. Algo bem simples, né? Nós vamos implementar em programação uma ligação que fisicamente, sem programação, seria muito tranquila. Era só um botão em série com LED. Mas só para você começar a entender como funciona a questão das variáveis de entrada, como elas são inseridas em uma programação. Então vamos abrir o código, ele vai estar zerado, tá? Já deixei ele limpo. E aí o que nós precisamos declarar aqui no void setup? Então no void setup nós precisamos declarar os pinos que serão utilizados e identificar também, declarar se eles serão variáveis de entrada ou de saída. Então aqui nós podemos observar que nós temos uma variável de saída, que é o pino 13, entretanto nós temos agora uma variável de entrada, que é o pino 10. Então vamos lá declarar essas variáveis. Então, olha só, nós declaramos aqui que o pino 13, tá? Qual pino? Pino 13, em que modo ele está? Ele está como output, perfeito. Olha o de baixo agora. Pin mode, vou configurar o pino. Pino 10 está configurado como input. Então, uma vez que o Arduino rodar essa parte aqui do programa, ele vai analisar o void setup, vai configurar isso daqui uma única vez e depois ele vai cair aqui agora no void loop, ok? No void loop, nós agora temos que entender a situação de condição. Perceba que aqui em programação nós temos uma pergunta, uma condição. Qual é essa condição? O LED irá acender apenas se ocorrer o acionamento do botão. Acionamento do botão implica em em intensificar no pino 10 o potencial positivo, ou seja, 5 volts, ou seja, nível lógico alto, nível lógico 1. Né? Então, se tiver nível lógico 1 aqui, liga o LED. Se tiver nível lógico 0, o LED permanece desligado. Então, nós temos uma condição. E para implementar essa condição no Arduino, nós temos uma estrutura muito famosa em programação que é o comando if. Tá? If é se. Se ocorrer alguma coisa, irá executar alguma coisa. Né? Então, if, se algo acontecer, tem que executar isso. Se não acontecer, não executa nada ou executa uma outra coisa. Então, vamos destrinchar isso, né, para a gente entender um pouquinho melhor. Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou digitar if, ou seja, com K minúsculo, if, tá? E aí eu vou abrir o parênteses. Se ocorrer, né, o que estiver dentro do parênteses, aí nós vamos dar um enter aqui, vamos abrir aqui e fechar uma chave, tá? Ou seja, se acontecer a condição que está dentro do parênteses, vai ocorrer tudo que estiver entre essas duas chaves, tá? Assim como o void setup está dentro dessas duas chaves, tá? Aqui no if, tudo que estiver dentro dessas duas chaves vai acontecer. Mas qual é a nossa condição? Tá? A nossa condição, vou até colocar aqui como comentário, é verificar se pino 10 está em nível alto ou baixo. Ou seja, se ele está em nível lógico 1 ou nível lógico 0. Verificar isso é a mesma coisa que verificar se o botão foi pressionado ou não, ok? Qualquer dúvida deixa aqui embaixo se isso não ficou muito claro para você. Então, se eu pressionei, significa que tem nível lógico 1 aqui, nível lógico alto. Se eu não pressionei, significa que eu tenho aqui nível lógico 0. Ok, como eu vou fazer essa pergunta em forma de código e como que eu vou inserir isso aqui? Bom, você concorda que para que o Arduino verifique, ele precisa ler? Lembra na aula passada, se eu quero que aqui fique nível lógico 1 na saída, eu preciso escrever. Como ele precisa entender o que está chegando aqui, ele precisa ler. Então, como que vai ser esse comando? Nós precisamos falar para o Arduino. Ó, Arduino, lê o que tem lá o que está chegando no pino 10. Está chegando nível lógico 1 ou está chegando nível lógico 0? Eu preciso pedir para que ele faça a leitura desse pino. Como que isso vai acontecer? Nós vamos então digitar o seguinte, ó, digital, porque é uma entrada digital, tá? E read, ou seja, ele vai ler a entrada digital. Digital read.
A pergunta que nós temos que fazer aqui é o seguinte: eu estou informando para o Arduino, ó, digital read, ok. Qual pino ele precisa ler? Então nós temos que colocar aqui o seguinte, ó, o pino que você vai ler é o pino 10. Só essa instrução, só isso que eu estou sublinhando aqui, que eu estou selecionando com o cursor do mouse. O que que isso significa? Estou informando para o Arduino o seguinte, olha, você vai ter que fazer uma leitura digital de um pino. Qual pino? Pino 10, ok? E aí o que acontece? Se ele vai ler esse cara aqui, se isso for igual a nível lógico alto, nós vamos ligar o LED. Como que eu faço essa comparação? A comparação se dá por duas vezes o sinal de igual. Então ele está fazendo o seguinte, ele vai comparar se a leitura que ele fez no pino 10 for igual a nível lógico alto, ou seja, o high, isso aqui, se essa condição for verdadeira, ele vai entrar aqui nessas chaves, tá? Deixa eu até afastar mais um pouquinho aqui, então fica um pouco mais didático. Se essa condição for verdadeira, de fato isso ocorreu, ele vai executar o que está aqui. Se isso aqui não for verdade, se isso for uma mentira, aí ele vai pular, ele não vai nem entrar dentro dessa chave. Então, vamos implementar o código e verificar o funcionamento. Então, olha só, se é verdadeiro isso daqui, ele vai ter que ligar essa saída. Ele vai ter que ligar esse LED. Isso a gente já sabe como faz, que isso já é parte da aula passada. Então eu vou digitar aqui digital light, ok? Abro parênteses, qual é o pino? 13. E o que que eu quero que ele fique? Qual é o nível lógico que fique nele? Right. Ou seja, e ponto e vírgula para fechar. Se essa condição for verdadeira, se ele ler aqui o pino 10 e o pino 10 estiver com nível lógico alto, ou seja, nível lógico 1, ou seja, 5 volts, essa condição será atendida. Ele vai escrever no pino 13 nível lógico alto, ok? Dá uma olhada na aula passada que eu estou explicando essa questão aqui de saída digital. Se você não viu a aula, vou deixar um card aqui em cima no canto superior direito para você acompanhar. E vou deixar aqui embaixo também nos comentários desse vídeo, tá? Na descrição e nos comentários. Beleza. Se eu pressionar o botão, ele vai ligar. Então imagina o seguinte, essa condição é verdadeira, ele vai executar isso daqui e depois acabou. Entretanto, vamos colocar para rodar, simulando é melhor, né? Olha só, o LED está apagado, pressionei, o LED acendeu. Despressionei, o LED permanece aceso. Ele não vai apagar. Por quê? Em nenhum momento aqui no nosso código eu informei que o LED será apagado. Uma vez que essa condição é verdadeira, ele vai entrar aqui no if, vai executar isso aqui e vai sair fora. Ponto. Agora olha só, acabou essa linha, ele volta aqui de novo para a primeira linha, né, na linha 9. Ah, pressionou? Não. O que que eu faço? Não faço nada. Então ele vai ficar girando aqui. Nós não criamos aqui uma condição para quando o botão não for pressionado. Eu poderia criar outro if aqui, mas não teria necessidade. Por quê? Existe a condição, se isso acontecer, se isso aqui for verdadeiro, eu faço isso. Mas existe e se não for verdadeiro, tá? E nós temos o else, ou seja, else é o seguinte, opa, deixa eu parar a simulação. Aqui, else. Se essa condição for verdadeira, vamos fazer isso. Se não for verdadeira, vamos fazer outra coisa. E o que que é essa outra coisa? Então vamos abrir aqui de novo. Chaves. Se não for verdadeira, nós temos que fazer o seguinte, nós temos que falar que o botão não foi pressionado, né? Se o botão não foi, se essa condição é falsa, ou seja, se o botão não foi pressionado, significa que o LED tem que ficar apagado. Então nós vamos digitar aqui o seguinte, ó, digital right, abre parênteses, 13, low, fecha parênteses e aqui. Então vamos entender como isso funciona. Vai verificar se o pino 10 está recebendo nível lógico alto. É verdadeiro? Ele vai cair aqui, executa isso, e olha só que interessante, depois que ele executa isso, ele não vai entrar aqui no else. Dessa linha aqui, ele já vai pular para cá, ó. Ou seja, ele vai ficar só executando.
Se aconteceu, agora vamos supor, você não pressionou o botão, ele vai vir aqui e vai executar. Isso aqui é verdadeiro? Não, isso aqui é falso. Então ele vai falar else e vai fazer isso daqui. Vamos verificar isso funcionando então. Simulação. Pressionei, condição verdadeira, o LED acende. Eu vou despressionar agora. Soltei. O que acontece? Na segunda verificação aqui, ele vai analisar essa condição é verdadeira? Não. Então eu não vou entrar aqui nessas chaves aqui. O que eu vou fazer? Eu vou no else, tá? E já vou executar isso daqui. Perceba que no else não tem uma pergunta. Se isso aqui não foi compreendido, não foi feito, beleza. A única situação, a única possibilidade é fazer isso daqui. Tudo bem? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, tá? Beleza, povo? Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.